Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Isso. Ao vivo é assim mesmo. Eu deixei ligado de ontem ali a televisão dela, ela tem um delay, né? Você viu que tem um delay, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar um oi para quem está acompanhando a gente ali. Pastor Diego, Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Pastor Nilton, eu vi os comentários, pastor, depois, em outra live, por isso ele não aparece para mim, daí eu acabei nem comentando nada, mas depois que eu assisti a live, eu vi que você tinha comentado, até compartilhado, mas talvez seja na minha página particular, daí não na igreja, então não aparece para mim. Então se alguém às vezes está mandando uma mensagem e eu não estou respondendo, pode acontecer que seja do compartilhamento de alguém, então ele não chega para mim. Então nem todas as mensagens chegam para mim, tá bom, queridos? As mensagens que eu vejo aqui, aí você pode mandar aqui pelo WhatsApp, que eu vou ver todas daí, do WhatsApp que está aberto aqui diante de mim, ou então você tem que enviar daí no chat da página da Igreja Alicerce. Você vai lá no Facebook, Alicerce, Igreja do Amor de Deus, que é daqui que nós estamos gravando, né? É a matriz aqui, tá bom, queridos? Então, Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor Diego, irmão José Silva, Deus te abençoe, meu querido, né? Deus abençoe o senhor, a sua família, sempre também está conosco aqui na programação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cidade de Blumenau, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a cidade de Maringá, pastor Diego, pastor Nilton, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, também sempre estão junto conosco aqui acompanhando. Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, né, e todo o povo, a cidade de Bituruna. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, né? Irmã Soela, obreira Soela, Deus abençoe, irmão Blaca, Deus abençoe vocês, queridos, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus amados? Então, qualquer coisa, manda uma mensagem para mim ali, ou manda no WhatsApp, queridos, que vai abrir aqui para mim, daí eu vou ver a mensagem. Quiser fazer o pedido de oração, né? Pode fazer também, em nome de Jesus. Nós trocamos hoje a câmera aqui, daí a câmera está com dificuldade de focalizar, né? Eu tô vendo que ela fica assim às vezes, eu pedi pro Pedro ajeitar aqui, mas agora eu acho que vai dar certo. Glória a Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Se você puder, abre a sua Bíblia já no livro de Efésios, capítulo 4. Enquanto isso eu vou passar os endereços da igreja. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Glória a Deus, queridos, amém? Então a sede da Igreja Alicerce, queridos, é na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Então a sede da Igreja Alicerce é na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Que altura da Avenida Bento Munhoz, pastor? É em frente ao posto Bertioga. O culto é domingo às 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Terça-feira às 7 horas da noite e hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde. Então você que é de Paranaguá, né, eu te convido a estar conosco hoje, cultuando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor e recebendo a oração, né? E adorando a Deus, né? Hoje às 3 horas da tarde, amém, queridos? O endereço é Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. Também tem a igreja na cidade de Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293, na rua da Guarda Municipal. O culto domingo às 9 horas e quarta-feira às 7 horas da noite. Na quarta-feira, queridos, ontem nós fizemos um culto lá muito abençoado. Deus ministrou muito, tem falado muito, igreja. Eu entendo que o carro-chefe, igreja, sempre é a palavra de Deus.
A adoração ela é muito importante, ela abre a porta dos céus, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, então a adoração ela é muito importante. Tudo no culto é muito importante, mas quando Deus fala conosco, o ensinamento de Deus, é isso que gera transformação nas nossas vidas e é isso também que faz nós entendermos a respeito da salvação, a respeito da fé, né? Para que a nossa fé chegue ao ponto de nós sermos salvos e vivermos também todas as promessas que Deus tem na nossa vida. Então a palavra, queridos, para mim sempre foi a prioridade, sempre foi a prioridade. Tem sim, tudo que é feito a respeito do culto é muito importante, mas a palavra é a prioridade. Pode ter certeza disso, queridos. Aqui também tem a cidade, acho que eu não falei, né? Sim, Matinhos, tá. Agora, Bituruna, queridos, né? Com o pastor Guilherme, né? Missionário Marielle, Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Então, Bituruna, Paraná, Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Domingo às 7 horas e quarta-feira às 7 horas da noite também, né? O pastor Guilherme lá está fazendo um excelente trabalho. Por que ele está fazendo um excelente trabalho, pastor? Porque ele tem fé. Amém, queridos? Se tem fé, agrada a Deus. Se não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Maringá, queridos, também, Rua José Borim, número 606, Jardim Paulista. Maringá é Paraná também, queridos, tá bom? Rua José Borim, número 606, Jardim Paulista. E o culto é domingo às 7h30 da noite. O pastor Nilton está à frente do trabalho junto com o pastor Diego, né? Também tem feito um excelente trabalho. Por quê, pastor? Porque tem fé. Porque eles têm fé, né? Vivem essa vida, né? A fé, queridos, ela muda a nossa vida, ela transforma, tudo muda, né? As obras que nós apresentamos são obras da fé, ou seja, obediência ao chamado de Deus, né? Ao pedido de Deus. Isso mostra que realmente nós temos fé, amém, queridos? Então, quando você está numa igreja, se o pastor tem fé, queridos, glória a Deus por isso. Ele vai errar, tem coisas que você pode até não concordar, mas se ele tem fé, ele agrada a Deus, ele tem o chamado, ele tem fé, está obedecendo ao chamado, ele está agradando a Deus e você tem a bênção de Deus, amém, queridos? Mas se o pastor não tiver fé, o que é não ter fé? Pastor, é qualquer coisa que ele possa ter, mas se ele não tiver fé, ele não agrada a Deus. Ele é racional. Lembra do Tomé, né? Tomé, ele não acreditava quando os discípulos falavam que eles tinham visto Jesus. Eles já não acreditavam mais. Está oscilando de novo? Eles já não acreditavam mais, queridos, né? Então o que aconteceu? Jesus apareceu para ele e falou assim: olha, você viu e acreditou, Tomé, mas bem-aventurados são os que não viram e ainda assim acreditaram. É isso que nós temos que ter como entendimento, amém, queridos? Glória a Deus. Então, Maringá, José Borim, número 606, Jardim Paulista, culto domingo 7h30. Bituruna, Rua das Flores, número 78, bairro Aparecida, domingo e quarta-feira, 7 horas da noite. Matinhos, Rua Santa Rita de Cássia, número 293, na Rua da Guarda Municipal. Domingo, 9 horas da manhã e quarta-feira, 7 horas da noite. E Paranaguá, sede, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Domingo, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Quarta-feira, 7 horas da noite e quinta-feira, às 3 horas da tarde. Amém, queridos? Então, vocês já têm o endereço ali, estão convidados, né? Verdade que essa questão, muitas pessoas, olha, você tem que me convidar para ir na sua igreja, eu não recebi convite. Amados, eu entendo que a igreja é a casa do Pai, né? Não, é claro que não é errado convidar, mas não há necessidade de se fazer um convite. Eu creio que todas as igrejas, elas precisam ser abertas a quem quiser visitar, né? É claro que nós vamos à igreja para receber o ensinamento, né, a palavra de Deus, amém, queridos? Nós não vamos lá para ensinar, nós vamos para receber. Esse é o propósito da igreja. Pastor Nilton, agora que eu vi aqui, pastor, Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Eu ontem ouvi até que você comentou, compartilhou, mas não apareceu para mim aqui na Alicerce. Mas eu sei que você está acompanhando a gente sempre aí. Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus. Irmão Socorro, Deus abençoe você, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Irmã Marilei, obreira Marilei, Deus abençoe a sua vida, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra, meus queridos, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Se você tiver com a Bíblia, for possível, pode pegar, em nome de Jesus. Queridos, lembrando que esse WhatsApp ali, você pode falar comigo, tá bom? Pode mandar mensagem, pedido de oração. Se você quiser mandar alguma notícia, né, que você viu, alguma notícia, manda para mim ali, né, referente à obra de Deus no Brasil e no mundo, né? A gente procura evitar de falar de política, tá bom, queridos? Eu às vezes falo aqui de político, mas quando a matéria é referente a alguma coisa à obra de Deus, ao final dos tempos, né? Hoje temos
mais algumas notícias referente a isso, né? Para que a igreja esteja preparada, né? Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente e não sabem o que está acontecendo, amém, queridos? Então Deus tem me colocado aí para passar essas notícias, amém, meus amados? Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, dia 16, mais uma semana passando, a segunda semana do programa, alicerçados no amor de Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Pai querido, fala conosco, Pai, ministra, Senhor, no nosso coração. Usa-me, Pai amado, para que da minha boca saia somente o que vem de Ti, Senhor. Que essa palavra não seja o meu entendimento ou a minha teologia, mas seja o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Diz assim, igreja, versículo 17. Isto, pois, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento, dos seus próprios pensamentos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, né, para mim e para vocês ali? Que nós não andemos mais como andam os gentios. Quem são os gentios na Bíblia? Os gentios, igreja, são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? Nós não podemos andar, igreja, como os incrédulos, né? Aqueles que não creem em Deus é incrédulo, né? Então aqueles que não conhecem a Deus, não creem em Deus, são incrédulos. A Bíblia daí separa, né, no Antigo Testamento, judeus e gentios. Os judeus era o povo que conhecia Deus e os gentios todo o restante, que não conhecia Deus. Amém, queridos? Então ele está falando para mim e para vocês, o versículo 17 novamente, ó. Digo, portanto, isso, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como que eles andam, pastor? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? Achando que sabem de tudo, que conhecem, que a sua experiência é tudo que eles precisam, as suas experiências, né? Então não andem mais assim, queridos. Você tem hoje um norte, você tem hoje um arrimo, você tem algo que te direciona a verdade, e é a palavra de Deus. Você precisa aprender a basear a sua vida na palavra de Deus. Não ande mais segundo o que você sabe, o que você aprendeu, queridos, né? É claro que uma coisa ou outra você aproveita, mas esqueça, na verdade, busque, né, renovar a sua mente, né? A Bíblia fala, renovai-vos a vossa mente para que podeis aproveitar, receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós precisamos, queridos, né, abrir o nosso coração para aprender de Deus. Por isso que os sábios, igreja, os entendidos desse mundo, eles não vão, grande parte deles não vão alcançar a salvação. Por quê? Porque eles não abrem. Não é porque Deus os rejeitou, mas porque eles estão rejeitando a Deus. Eles não estão permitindo serem ensinados por Deus. E quando eles fazem isso, eles se colocam numa posição maior do que Deus. Porque eles não se deixam aprender, né, ser persuadidos por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, né, a palavra de Deus para mim e para vocês hoje é, olha, não andeis mais como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, eles não têm entendimento, eles têm entendimento referente a este mundo, mas o que acontece especialmente no mundo espiritual, que é a verdade, eles não têm conhecimento. Então eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, eles não conhecem nada sobre Deus. E você vê que as pessoas, igreja, talvez você já tenha feito isso ou ainda faz, né? Tomara que não. Que muitas pessoas que não seguem a Deus, elas tendem a ensinar as pessoas a seguirem a Deus, a obedecerem a Deus. Você vê às vezes muitas pessoas desviadas, pessoas descrentes, elas tentando ensinar as pessoas como servir a Deus. Elas falam para os crentes como ele deve seguir a Deus. Amém? Quer dizer, isso infelizmente é muito comum. Você vê na internet pessoas que não obedecem a Deus, que não acreditam em Deus, mas que querem ensinar as pessoas a servirem a Deus. Amém? Eu estou na igreja aqui, eu estou vendo gente chegando ali na igreja, então só por isso que eu estou olhando para o lado. Tem uma câmera aqui do meu lado que a gente acompanha quem está entrando na igreja. Amém, queridos? Então é muito comum isso acontecer. Pessoas que não creem a Deus tentar ensinar as pessoas que servem a Deus. Olha, você tem que servir a Deus assim. Deus jamais faria isso. Deus não fala dessa maneira. Deus não pensa assim. São pessoas que são alheios a Deus. São pessoas gentis que não conhecem a Deus. E elas são o quê? O coração dela, versículo 18. Ó, obscurecidos de entendimento e alheios, né, estrangeiros à vida de Deus. Por que eles são assim? Por causa da ignorância que vivem. E também pela dureza do seu coração.
Amém, queridos? Então as pessoas elas estão vivendo dessa maneira, muitas pessoas, e nós não podemos viver. O que o apóstolo Paulo está falando para mim e para vocês, não andem como eles, queridos. Abra o seu coração para aprender de Deus. Não aceite, querido, as coisas nesse mundo como, é assim, porque o especialista falou, porque o entendido falou, porque o formado falou. Filho, pede para ele desligar a moto e ligar lá fora. Amém, queridos? Nós não podemos agir dessa maneira. Amém, meus queridos? Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, as pessoas elas se tornaram, essas pessoas, os gentios, eles rejeitam a palavra de Deus, eles se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, como eles não dão ouvidos a Deus, eles acabam cometendo muitos erros, igreja, porque a única verdade, a bênção que existe, igreja, ela vem de Deus. Longe de Deus não existe verdade, não existe a bênção. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso aqui. Então as pessoas que elas fazem, elas não se curvam a Deus, não aceitam o ensinamento de Deus, elas cometem o quê? Elas se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí você vê as pessoas hoje, igreja, né? Elas não têm mais amor, queridos, uns pelos outros, muitas vezes até mesmo fraternal. Filhos não amam pais, pais que não amam filhos. Amém, queridos? Muita luta, muitas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque as pessoas se afastaram de Deus. Algumas pessoas, elas simplesmente não aceitam o ensinamento de Deus. Elas não se sujeitaram ao ensinamento de Deus. Amém, queridos? E por causa disso estão sofrendo e cometendo muitas coisas, igreja, das quais elas vão ter que prestar contas. Amém? Aí ele diz assim, perdão, hoje tem muita coisa acontecendo em volta, daí eu fico vendo aqui, vendo ali. Me perdoe, deixa eu me concentrar mais aqui, queridos. Aí fala assim, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, não é dessa maneira que Cristo nos ensinou. Amém, queridos? Você tem que entender, você tem um Senhor, e o teu Senhor é Jesus Cristo. Então você precisa, igreja, aprender a se sujeitar e receber o ensinamento de Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é de fato que tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus. Ou seja, se de fato você ouviu, né, e foi instruído por Jesus, segundo a verdade dele. Então, se você tem esse entendimento que Jesus é o Senhor, que a palavra dele é verdadeira, que ele é o único caminho, que ele é o Filho de Deus, então você precisa se sujeitar a ele. Porque se você diz assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, né, o Senhor, e eu não me submeto a ele, então você diz com a sua boca que ele é o Senhor, mas as suas atitudes mostram que você não tem ele como Senhor, porque você não se sujeita ao seu senhorio. Amém, queridos? Então é isso que Deus está falando. Se você andar como gentios, você vai rejeitar a Deus e vai andar segundo a dureza do seu coração, né? Cometendo qualquer tipo de torpeza. Mas se você se sujeitar e deixar aprender, né? Ser ensinado por Cristo, aí você vai viver segundo a vontade e a bênção dele. Amém, queridos? Aí ele diz assim, versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam, né, a respeito de Cristo. Se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus Cristo. Ou seja, então, se de fato você é crente, você fala que você acredita em Deus, obedeça a ele. Senão você não é crente, não é obediente a Deus. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, no sentido, igreja, o que você era no passado, ele está dizendo assim, se despoja, arranca, como se tirasse, despida a sua roupa, né? Tira o velho homem da sua vida, esqueça quem você foi, né? Ou se você ainda está nessa situação, está nesse processo de conversão, esqueça, igreja, a sua velha natureza, esqueça o que você fazia, mágoa, rancor, raiva, inveja, ódio, todos esses sentimentos carnais, abra mão deles, igreja. Lança isso sobre a cruz de Cristo, fala, Senhor, eu rejeito isso, né? Então você tem que se despojar do velho homem, e esse velho homem, ele se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ou seja, as pessoas, elas acreditam que elas estão fazendo o que é certo, mas elas são enganadas. Concupiscências são desejos incontrolados.
Amém, queridos? As pessoas, elas têm esses desejos e elas acham que isso são coisas naturais, mas grande parte disso é concupiscência do engano, que vai levar essa pessoa à destruição, à separação de Deus, e no caso, né, a perda, vou colocar assim, da salvação. O que eu tenho que fazer? Renoveis, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém, querido? Se renova a vossa mente, renova o seu entendimento. E versículo 24, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, se despe, tira da sua vida, igreja, o velho homem, a velha criatura, quem você era. Quando você está na igreja, quando você está buscando a Deus, igreja, a tua velha vida, ela não pode mais andar junto na igreja. Se você está praticando, fazendo, agindo semelhante como você andava no passado, significa que você não teve encontro com Jesus. Pastor, o que eu devo fazer então? Você precisa pedir perdão. Você precisa se sujeitar ao Senhor e receber dele o ensinamento. Jesus, queridos, é o nosso Senhor, né? Em outras palavras, Senhor, Jesus é o nosso dono. Então ele tem autoridade sobre a nossa vida. Ele não vai ser o seu dono se você não se entregar a ele, se você não o reconhecer dessa maneira. Então você precisa reconhecer que Jesus é o teu Senhor, o teu dono. Versículo 25, ó. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Ele está falando então, né, sobre a questão de despir. Deixando a mentira, fale a verdade, esqueça a mentira. A mentira não pode mais fazer parte da sua vida. O pai da mentira é Satanás, e aqueles que mentem se tornam momentaneamente, ou então, né, de maneira indefinida, filhos de Satanás. Existem cristãos que vez ou outra mentem, queridos, e naquele momento eles abrem uma porta, né, para ter uma paternidade diferente. E você lembra, queridos, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? Deus, você não vai servir a Deus e vai servir a outro Deus, né? Jesus ele fala assim, não podeis servir a Deus e a Mamon, por exemplo, que é o Deus da riqueza. Você vai servir Mamon, que Mamon ele vai aceitar, mas Deus ele não divide a glória dele. Por que ele não divide a glória dele, pastor? Por que eu não posso servir outros deuses? Porque Deus sabe que os outros deuses são vaidades, são mentiras, são enganos. Pastor, o senhor está falando que não tem outros deuses? Queridos, vou dar um exemplo. Se eu pegar isso aqui e falar que isso aqui é meu Deus, ele vai passar a ser meu Deus. Mas na essência ele não é um Deus, ele é só um objeto inanimado. Vocês estão entendendo, igreja? Mas eu posso me prostrar perante isso aqui, fazer orações, dirigir minhas orações e dizer para todo mundo que é meu Deus. Ou seja, ele vai ser meu Deus? Vai ser o meu Deus, porque eu o fiz assim. Mas na essência não é um Deus. O que Deus ele está falando, que Deus, né, o entendimento de Deus, que Deus passa para mim e para vocês, por que ele não divide a sua glória? Porque ele sabe que na essência os outros não são deuses, ainda que foram feitos por homens. Vocês estão entendendo, queridos? Não são deuses, mas na essência, né, mas os homens veem eles como deuses. E Deus falou, se você quer servir isso, não tem problema, mas eu não vou estar em parceria com isso, então eu não vou fazer parte disso. Ou você me serve, o único e verdadeiro Deus, o Criador, ou você serve o que você quiser. Amém, queridos? Por isso que Deus não divide a glória dele, né? Muitas pessoas não entendem, porque nós podíamos ter mais deuses, muitos, né, pessoas sábios aí do mundo, eles acreditam que na multidão de deuses tem mais força, mais poder, então eles servem vários deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus do sonho, Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, o Deus do amor, então eles servem um monte de Deus, achando que cada um desses deuses vai dar a área que eles precisam serem prósperos, né, prosperar nessas áreas, mas Deus sabe que tudo isso é vaidade. Versículo 26. Irai-vos, queridos, e não pequeis. Porque você vai irar, vez ou outra você vai estar bravo, mas não peque. O que significa? Significa que quando você estiver irado, busca Deus. Né? Busca Deus, vai para a presença de Deus. A Bíblia fala também que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, toda vez que eu agir, eu vou estar pecando. Eu vou estar cometendo uma injustiça. Então ele está falando, filhos, irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está falando assim, não fica sustentando a ira no teu coração. Não fica sustentando a mágoa no teu coração. Não se põe o sol sobre essa tua ira. Né? Ou seja, você está nervoso, está triste, está irado, está indignado, está injustiçado. Busque a Deus, igreja. Dobra o joelho, fala com o Senhor, faça uma oração. Liga um louvor, presta atenção na letra do louvor. Deixa Deus falar com você. Abra a Bíblia, né? Leia a palavra de Deus, leia um salmo.
né? Orações, né, em forma de cântico, né? Ore a Deus, se aproxima de Deus, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se aproxima, Ele te fortalece, alegrando o seu coração. Amém, queridos? Então muitas pessoas, por exemplo, elas recebem uma mágoa e elas sustentam aquela mágoa, elas cultivam aquela mágoa, elas querem permanecer com aquela mágoa. E ficam, não, porque eu tô assim, não, porque o que o fulano fez, o fulano não podia ter feito isso. Aí ele sempre está sustentando. Quando alguém toca algum assunto, não, porque o fulano... Deus está falando, filho, você pode irar. Irar é coisa do homem, tá? Mas você não precisa pecar por causa disso. Tô irado, ó, fecha a boca. E que mais? Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vá dormir irado. Não vai descansar irado. Não deixa passar esse dia com você, com esse coração manchado, né? Peça perdão a Deus, igreja, perdoe que você tem que perdoar e durma na bênção do Senhor, igreja. Nem deis lugar ao diabo, ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar a quem? Ao diabo. Está escrito de maneira bem clara aqui, queridos, né? Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Filho, dá uma olhadinha ali, filho, está de novo ali oscilando. Aqui está oscilando de novo. Tem que mudar a câmera, né? Não vai dar para usar essa câmera. Estava de novo oscilando? Amém, queridos? Então olha lá. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Fulano roubava, furtava. Não faça mais isso, queridos, né? Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Pastor, por que eu devo trabalhar? Para ajudar, queridos. Porque a Bíblia fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando você aprende a se entregar nas mãos de Deus, queridos, Deus, Ele cuida de você, Ele cuida das suas necessidades, Ele cuida do seu casamento, Ele sabe se você é casado, né? Ele sabe se você é casado. Ele sabe se você tem filhos, Ele sabe que você tem filhos, Ele sabe que você tem contas, que você tem compromisso, que você tem necessidades. Deus sabe todas essas coisas. E Ele fala, filho, eu sei de tudo, mas eu quero cuidar de você. E as pessoas, elas não dão a oportunidade para Deus cuidar delas, queridos, né? Deus está falando para mim e para você, né? Olha, filho, deixa, né? Não precisa, olha aqui, ó. Se você roubava, não furte mais. Trabalhe. Para que eu tenho que trabalhar? Para você tenha porque você tenha o que acudir, com que acudir o necessitado. Porque da tua vida eu cuido, Deus está dizendo. Deus cuida de você, queridos. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não deixa sair da sua boca nenhuma palavra suja, igreja, nenhuma palavra torpe, né? Isso não condiz com o homem, o filho de Deus, amém, queridos? E só saia unicamente o que for boa para edificação, ou seja, você vai falar alguma coisa, fale algo que vai edificar, não algo que vai destruir. Vou dar um conselho a vocês, né? Não passem fofoca, por isso que a fofoca não agrada a Deus, porque a fofoca ela tem o intuito de destruir as vidas, né? Não maldiga ninguém, olha fulano, não distorça as coisas, não leve notícia ruim, igreja. Se alguém falou mal de alguém, não precisa falar para alguém, fulano falou mal de você. Porque a Bíblia está falando, filho, só saia da vossa boca aquilo que for boa para edificação. Por que eu tenho que fazer assim, pastor? Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E é isso que Deus se agrada, é isso que agrada o teu Pai. Amém, queridos? Então ele diz assim, ó, não saia, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, somente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Dessa maneira as pessoas que vão ouvir vão ser agraciados, abençoados, né? Versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, igreja, você recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você foi selado nele. Então não entristeça ele. Como que eu entristeço ele? Mentindo, saindo palavras torpes da sua boca, irando e pecando, né? Dormindo na ira. Vocês estão entendendo, queridos, né? Aquele que furtava, furtando, roubando. Dessa maneira, igreja, esses são caminhos que nós entristecemos o Espírito Santo. Ele está falando, filho, cuida com isso, não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia da redenção, é Ele que vai garantir a sua salvação. Se Ele que vai garantir a minha e a sua salvação, por que nós vamos entristecer Ele, igreja? Então nós precisamos temer mais a Deus e pensar mais nisso, amém, querido? Você precisa pensar mais nisso. Deus me deu o Espírito dele, por que eu vou ficar como que estivesse mandando ele embora, expulsando ele?
Amém, queridos? É como se eu falasse assim, eu quero expulsar o Espírito Santo. Como que eu faço isso? Pecando, não temendo a Ele, né? Não me sujeitando a Deus. Amém, queridos? Versículo 31. Longe de vós, fica longe de você, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Ou seja, fica longe de você, igreja, toda amargura, né? Não é uma coisa que não pode fazer parte da sua vida. E cólera, ira, da ira ali, irai-vos e não pequeis, mas aqui está longe de vós toda a ira. Ele está falando, longe de vós toda amargura, vírgula, cólera, vírgula, e ira, vírgula, e gritaria. Outra coisa que igreja é muito comum, até mesmo nas igrejas, gritaria. A Bíblia fala longe de vós toda gritaria. Né? Não é uma coisa comum. Você não precisa gritar para que Deus escute a sua oração. Não estão surdos os ouvidos do Senhor para que não possa ouvir, diz a palavra do Senhor. Então, né, se você tem o costume de gritar, lembra que nós estamos falando de entristecer o Espírito Santo, né? Isso entristece o Espírito Santo. O que entristece? Amargura, cólera, ira, gritaria e também blasfêmia, bem assim como toda malícia. Tudo que vem de malícia, igreja, tira a malícia. A Bíblia fala que nós devemos ser na malícia como crianças, e na fé sim amadurecidos, fortalecidos, mas na malícia, queridos, como criança. Amém? Por que malícia? Por que criança? Porque o nível da malícia de uma criança é muito pequeno, igreja. Você faz piada que as crianças ficam assim, não estão entendendo. Por quê? Porque não tem muita malícia. Às vezes eles acham que são espertos, são maliciosos, mas na verdade o nível de malícia deles é muito baixo. E glória a Deus por isso. Jesus, certa vez, ele pegou uma criança, sentou no colo e falou, se vocês não se converterem como essa criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Por quê, pastor? Como uma criança? Porque uma criança, ela tem um nível de malícia muito pequeno, que não faz com que ela se afaste de Deus. A criança, ela depende do adulto. A criança, ela não fala assim, eu vou embora de casa. Ela até pode falar isso, né? Acontece de falar, mas é porque ela está endemoniada, né? Ela foi incitada, né? Então ela sai de casa, ela faz coisas terríveis para a sua própria destruição, porque ela está correndo um risco terrível fora de casa. Mas é demônio que faz isso. Amém, queridos? Mas a criança, normalmente, ela está sujeita ao pai. O pai, ele tem autoridade para corrigir. Muitas vezes o pai e a mãe até bate no filho para correção dele. E a criança, ela não fica magoada, ressentida. Né? Quando eu era pequeno, eu apanhei bastante. Eu louvo a Deus pela minha mãe que me corrigia, fez sempre o melhor para me corrigir, porque eu não era fácil quando era criança. Mas por que ela fez isso? Porque ela queria me educar. E ela fez da maneira que ela sabia, da maneira que ela aprendeu também. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Falando nisso, ela está assistindo, a missionária Marli. Deus abençoe, pastor Veiga, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Ontem nós estávamos juntos cultuando lá em Matinhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a criança, ela aceita a correção, ela não fica magoada com o pai. A criança, às vezes, ela briga com o irmão, com uma irmã, às vezes até de se estapear, até mesmo, né, se agredir fisicamente. Mas o que acontece? Logo que eles brigaram, eles estão ali meio emburrados, daqui a pouco eles se abraçam, às vezes, né, dormem no mesmo quarto, já estão juntos conversando, já passou, não fica magoado. A criança, um irmão com um irmão, eles geralmente não vira a cara um para o outro e não fala mais com eles, e os adultos já fazem isso. Por isso que Jesus está falando, o nível de malícia, né, das crianças é baixo, e a dependência, né, dos tutores, dos pais, é muito alta. Nós temos que aprender a depender de Deus. Depender para quê? Para a nossa segurança, para a nossa saúde, para as nossas necessidades. O pai que provê para a criança as necessidades das crianças. É o pai que fala quando que ela vai comer, faz elas tomar banho, né? Coloca eles no colégio, busca eles no colégio. É o pai que ensina, é o pai e a mãe, né? Os pais, no caso, que fazem isso com as crianças. Nós, como filhos de Deus, nós devemos aprender, né, nos sujeitar ao pai dos pais, que é Deus, e aceitar os seus ensinamentos. Você vê que nós estamos falando aqui de ensinamento de Deus. Nós precisamos nos despir do velho homem. Quem que são o velho homem? Aquele que não obedece a Deus, os gentios. Aqueles que andam segundo a dureza do seu coração e o entendimento obscurecido. Se você não se submete a Deus, você está andando sobre a vaidade do seu entendimento, do seu coração. E isso vai acarretar na morte eterna. Vai cometer coisas terríveis. Agora, quando você se despir, né, despojar dessa velha criatura e você se revestir do novo homem, o que vai acontecer? Aí você vai começar a aprender a obedecer a Deus, a se sujeitar a Deus. Aí você vai ter a proteção de Deus, você vai ter o conforto, o consolo de Deus, o carinho de Deus.
né? Você que está me ouvindo aqui, talvez seja esse o desejo que você tem. Senhor, pastor, eu gostaria muito que Deus, né, sentir a presença de Deus, o conforto de Deus. Muitas vezes eu me sinto sozinha ou sozinho, muitas vezes eu me sinto abandonado, talvez você esteja passando uma luta, né? Ou tenha alguma frustração, né? Alguma mágoa, alguma coisa, e Deus ele quer preencher esse espaço e te trazer uma alegria inexplicável. Mas você precisa chamar Ele para isso, né? Permitir que Ele haja na sua vida. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar, meus amados, já vamos terminar aqui a palavra. Versículo 32, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, eu por você, você por mim, cada um de nós, igreja, nós temos que ser bons uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, queridos? A mágoa, igreja, o ressentimento, ele não é aceito, queridos, né, na parte de Deus. Então as pessoas que elas têm mágoa das pessoas, elas não perdoam, né? Elas não vão ser perdoadas por Deus. Deus ele falou isso várias vezes, até mesmo em parábolas, né? Que quem não perdoa não recebe perdão. Pastor, eu tenho uma mágoa de alguém, você precisa apresentar isso a Deus, igreja. Fala, Senhor, eu tenho essa mágoa, eu tenho essa dificuldade e eu preciso de ajuda, tira isso de mim. Amém, queridos? Você precisa se livrar disso, porque você está correndo o risco de perder sua salvação por causa de uma coisa que te faz mal. Deus quer te livrar de algo que faz mal para você. Aliás, Ele quer te livrar de tudo que faz mal para você. Amém, queridos? Eu vou falar então só de novo o início aqui para a gente terminar. Ó. Versículo 17, no Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo-vos no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não ande mais como você andava, igreja. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus cuidar de você. Ele quer cuidar, Ele tem poder para cuidar de você e vai te alegrar sobremaneira. Amém, meus amados? Em nome de Jesus Cristo, toma posse dessa palavra, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração a respeito dessa palavra? Meu Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua paternidade, Senhor, por o Senhor se revelar para nós, mesmo sendo tão pequenos e falhos, Pai. O Senhor se revelou para nós, Pai querido, através da vida do seu Filho, Senhor, morrendo por nós, se entregando naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Perdoa, meu Pai, esse teu filhinho, essa tua filhinha, Senhor. Perdoa, meu Pai amado, a sua família, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Santifica a casa, o lar desse teu servo, dessa tua serva, Pai. Une, meu Deus, o casal, Pai amado, o marido, a esposa, Pai, num só pensamento, na unidade, Pai, da fé. Em nome de Jesus, abençoa a família, Senhor, os filhos, a comunhão dos filhos com os pais, Pai. Restaura, meu Deus amado, a intimidade, Pai amado, da família, Senhor amado, a cumplicidade da família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, derrama sobre a vida dos teus filhos uma unção, Pai. Uma luz que dissipa a treva, Senhor. Que venha dissipar mágoas, culpas, acusações, maldições hereditárias, Pai, que sejam destruídas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Palavras de maldição, trabalho de feitiçaria seja desfeito, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura, meu Deus amado, a intimidade desses teus filhos contigo, Senhor. E se eles nunca tiveram, Pai amado, um encontro contigo, revela-te, Senhor. Revela o seu Filho Jesus Cristo em cada coração, Pai. Não deixe teus filhos mais, Pai, sofrendo, Pai querido, desnecessariamente, Pai amado. Mas, meu Pai amado, que eles possam ver, sentir, Senhor, ter a certeza, e a fé é a certeza de que o Senhor está no controle da vida deles e tudo que o Senhor faz coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. Diga para Ele, queridos, diga: Senhor Jesus, eu te amo, a ponto de entregar-te a minha vida, tudo que tenho e sou, porque eu confio que o Senhor sabe o que eu preciso. Não quero mais lutar com as minhas forças, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, queridos, né? Toma posse dessa palavra. Deixa eu ir arrumando aqui algumas coisinhas. Nós já vamos deixa eu ver. Vou passar as notícias já. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, meus amados, ali, né? Eu vou acompanhar ali, né? Idete Pacheco, Deus abençoe a sua vida, querida. Bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Ah, agora que eu vi quem que é a irmã Idete, a esposa do seu Amauri. Glória a Deus. Manda um abração pro meu amigo Amauri. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe aqui de Paranaguá. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe, meus queridos. Vocês são bênçãos. Glória a Deus. Missionária Marli, Pastor Veiga, estão aqui acompanhando a gente também. Deus abençoe vocês, meus amados. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Amém, querido. Deixa eu preparar então as notícias aqui que eu separei. Vou colocar aqui para nós comentarmos sobre elas. Deixa eu ver onde é que eu venho aqui. Começa aqui. Deixa eu só ver a ordem certinho, queridos. Tá? Então vamos lá. Não. Ó, uma notícia aqui da Terra Brasil Notícias, né? Surto de um dos vírus mais letais do mundo assusta até a OMS, né? Esses dias eu postei aqui, né, o presidente ali da OMS, né, falando sobre que estavam para vir surtos, né, de vírus mais letais que essa última que teve, né? Então é para nós nos prepararmos, amém, igreja, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo e nós precisamos nos preparar. Em nome de Jesus Cristo, amém? Estou colocando isso aqui porque você vê o que está acontecendo aí no mundo, né? Aqui tem uma notícia, igreja, que é como se fosse como que eu posso dizer? Um tapa na nossa cara. Quer dizer, eu acho que muitas pessoas pensam que a gente não raciocina, não pensa, não acredita, né? Não conhece as coisas. Nova Zelândia vai cobrar imposto de carbono sobre o pum de vaca. É notícia da Revista Oeste, né? É um excelente canal de notícia, Revista Oeste. Talvez hoje um dos principais canais de notícia. Então, olha isso aqui, queridos. Isso aqui é... Por que está incomodando isso aqui? Ó? A carne, queridos, a carne ela incomoda, porque a carne faz bem. Tem muitas pessoas interessadas em que você não esteja bem. Lembra que nós falamos bastante sobre isso semana passada, início dessa semana, OVNIs, coisas que antigamente se falava assim, olha, isso aqui é impossível, isso aqui é exagero. Eles querem cobrar imposto de carbono sobre o quê? A flatulência de vaca, querido. Olha a seriedade disso. Vamos para mais uma. Ó, agora também da Metrópole, para você ver como isso aqui não é brincadeira. Ó. Canal Metrópole, Nova Zelândia estabelece o primeiro imposto mundial de carbono sobre a flatulência, né, o peido do gado. Olha que sério isso aí. Imagina, você vai pagar imposto porque o gado... Por que eles querem fazer isso? Porque a população em geral começa a falar assim, nós não queremos mais que os outros criem gado. Porque as pessoas elas criam gado e a gente tem que pagar o imposto por causa delas. O que nós temos a ver com quem cria gado? Nós temos tudo a ver. Porque quem cria gado, ele cria para mim, para você comer, é o que vem na nossa mesa, um dos principais alimentos que tem. Amém? Que eles um alimento que vem de Deus, é bênção, né? Comer carne. E vira e mexe, eles estão falando, não comer carne, ou carne que não é carne, né? E isso aí é por causa disso, para enfraquecer a população, tá? É o que eu acredito. Pastor, eu não concordo, sem problema. Aqui tem outra notícia, igreja, ó. Hoje no mundo militar, né? O canal de notícias, ó. Equipamento militar dos Estados Unidos desembarcado essa semana em um porto na Alemanha. E sim, tudo isso será enviado para a Ucrânia e é apenas uma parte de um pacote que envolve o envio de centenas de veículos e blindados para apoiar a defesa ucraniana. Então aqui, né, o mundo está se preparando, igreja, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo militar, né? A guerra lá da Ucrânia lá está tomando proporções bem maiores. Tem pouquíssimas notícias no mundo, pouquíssimas notícias, né? Esses dias parece que vazou uma notícia, eu até postei aqui, de uma sabotagem americana nos Estados Unidos, na Rússia, a respeito de gasodutos ali. E foi descoberto há pouco tempo e já teve notícia, no caso, ó, né? Preparação ou resposta da parte da Rússia, né? Que provavelmente não vai deixar barato. E olha aqui, ó. Área militar urgente. A inteligência norueguesa confirma. Frota naval
norte da Rússia está carregando mísseis nucleares táticos neste momento. Ou seja, mais de 30 anos que navio nenhum carregava, pelo menos oficialmente, armas nucleares. Ó. E agora a inteligência da Noruega confirmou que a Rússia está levando em alguns navios ali armas nucleares. Nós estamos na iminência de uma guerra mundial, da terceira guerra mundial. E olha essa notícia aqui, né, concluindo isso que nós estamos falando. Ó. Isso aqui eu não vi quase ninguém falando. Ó. O Kremlin pediu a todos os principais canais de mídia russos que transmitissem o discurso de Putin em Assembleia Federal agendado para dia 21 de fevereiro. Então agora, dia 21 de fevereiro, o presidente da Rússia, ele pediu, né, uma coletiva com todos os principais canais de mídia, porque ele vai discursar. Ele vai falar sobre o que está acontecendo, sobre essa guerra. O discurso é dito ter pelo menos 1 hora de duração. Isso está previsto para começar ao meio-dia do horário de Moscou. Então, né, o presidente de lá ele vai fazer um pronunciamento e ele chamou toda a mídia para agora, dia 21, queridos, né? Meio-dia, horário de Moscou. Tem que ver daí qual que é o horário que vai ser aqui no Brasil, que vai aparecer. Amém, queridos? Então, ou seja, né, nós temos que orar, meus amados, né? Agora vamos mudar aqui de notícia aqui, né? Aqui, ó. Estamos formando uma geração de idiotas, né? E viva o Brasil do futuro. História, sociologia, educação física perdem espaço em matérias como o que rola por aí, RPG, que é um tipo de jogo, e Brigadeiro Caseiro, Mundos Pet SA e Arte de Morar passam a fazer parte do ensino médio nas redes públicas. Queridos, para que servem essas matérias? O que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pet Sociedade Anônima, né? SA, arte de morar. Para que as crianças estão aumentando a carga horária dela para isso? Né? Eu vejo agora, pelo menos aqui, meus filhos, eles estão 1 hora a mais, acho que 2 dias da semana, 1 hora a mais no colégio. Vai de manhã, a minha filha volta 1 hora, quase 1 hora da tarde. E eu tenho um que eu levo de manhã, outro que eu levo à tarde, outro que eu levo à noite. Então, praticamente, minha vida está em função de levar a criança para o colégio. Aqui leva atrás, leva um, depois chega o outro, leva o outro. Aí para quê? Para ensinar o que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pet, Arte de Morar? Essa é a carga né, escolar? É isso que estão ensinando as nossas crianças? Isso é uma coisa, tá? Fora o que já ensinam, né? Que a gente conversa bastante, a gente sabe que tem ensinado. Então é isso aqui, queridos, que está sendo o quê? Está sendo colocado aqui no nosso país e em alguns países também, tá? Geralmente países de esquerda, né? Mas, ou melhor, para esquerdizar países, né? Aí olha só que interessante, eu postei ontem, né, um vídeo de como que as crianças na China estão sendo educadas. Aqui, ó. Enquanto nossas crianças aprendem pronomes neutros, né, e agora RPG, fazer brigadeiro, essas coisas, o que acontece com as crianças lá na China? O que eles estão aprendendo? Eu mostrei esse vídeo ontem, né? Era um vídeo. Eles tendo tempo para montar e desmontar a arma de fogo. Ou seja, lá está ensinando coisa prática para aquilo que eles querem, né? Se eles tiverem uma guerra, até as crianças vão estar preparadas. E aqui, se nós enfrentarmos uma guerra, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, que nós estamos comentando bastante a semana passada e essa semana, como que você vai estar? Que tipo de preparação que você tem? Pastor, eu não tenho formação militar. Então você precisa, queridos, aprender a depender de Deus. Para que você, pelo menos, né, em nome de Jesus Cristo, possa contar com a proteção divina. E para que seja feito na sua vida a vontade de Deus. E você sabe que o resultado de Deus, igreja, é a salvação da sua alma. E independente da maneira que você partir dessa vida. Agora, se você não está firme com Deus, igreja, se tem uma guerra, o que vai acontecer? E se acontece que o Brasil entra na guerra e somos atacados? Nem arma nós podemos ter. Né? O outro presidente estava tentando armar a população para sua proteção, mas agora já mudou tudo novamente. Já estão sendo perseguidos, já estão tentando quebrar os decretos, né? Mudar, modificar, revogar. E aí o que acontece? Olha como que estão as crianças chinesas lá. Né? Elas estão se preparando. E como que estão as crianças no Brasil? Estão assim, ó. Estão se preparando para quê? O que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pet Sociedade, Arte de Morar. Aí você coloca um filho para estudar, para fazer faculdade, e quando ele sai de lá, ele sai uma pessoa militante. Não é para isso que a gente coloca, né, as crianças para estudar.
Amém, queridos? Por que o Senhor está mostrando isso? Para que você pense pai, para que você pense mãe, para que você converse com seus filhos, né? E principalmente, queridos, né? Você se apegue a Deus, se volte para Deus, busque a Deus, igreja. Porque Jesus, somente Jesus Cristo é a solução de todos os nossos problemas. Você não precisa, queridos, ensinar teus filhos a manusear a arma, né? Como os chineses estão fazendo. Por que eles estão fazendo isso? Porque é a única coisa que eles podem fazer para proteger um pouco mais a sua população. Mas quem conhece a Deus, sabe que Deus é sobre todas essas coisas. Você precisa se voltar para Deus, igreja. Você precisa deixar Deus cuidar da sua vida. Amém, querido? Você está debaixo da autoridade do Senhor, porque não vai acontecer com você nada que não seja da vontade de Deus. E lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então, queridos. Vamos encerrar nosso programa por hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço por cada um de vocês que estão acompanhando, né, participando. Hoje foi um programa atribulado, aconteceu muita coisa aqui em volta que tira um pouquinho a atenção, né? Mas eu peço perdão, né, por isso, mas a gente vai melhorando devagarinho, a gente vai melhorando, né? Vai isolar aqui a sala, vai ficar melhor e vai ficar melhor, em nome de Jesus. Cada dia nós estamos melhorando, né? Eu já falei pro Pedro colocar aqui, além essa placa aqui do Alicerçados, aí depois eu ir passando os endereços da igreja, né? Como um slide, né? Abre um, daí você tem como anotar, vai mostrando, né? Enquanto estão fazendo o programa. Quem sabe vai ter até as propagandas dos irmãos aí, né? Se Deus quiser, né? Futuramente. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração então com vocês. Meu Pai querido, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, Pai. Abençoa, meu Pai, o teu filho, a tua filha, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor amado. A igreja de Cristo espalhada no mundo. Aviva a tua obra, Pai amado. Conforme, Pai, que os teus filhinhos, Pai amado, estão lá nos Estados Unidos, Pai, naquela cidade, naquela capela, orando, como mostrei ontem aqui, Pai amado. Que venha se levantar outros focos de oração, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, no mundo inteiro. Que o Senhor possa se levantar, Pai amado, exercendo juízo, justiça sobre as nações, Pai. Está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, Pai amado. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, gerar um desejo, Pai, no coração desse teu filho, dessa tua filha, Senhor, de te buscar, de orar, Pai amado, de chorar, Senhor, se quebrantar perante a sua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta, meu Pai, o soldado ferido, Pai, o caído, Senhor, aquele que não tem forças, Pai, para te buscar, aquele que não tem forças para erguer os olhos aos céus, Pai, querido. Levanta, meu Pai, o teu povo, levanta uma igreja forte, Pai amado, como o profeta orou num vale de ossos secos, Pai amado, que já estavam mortos. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus Cristo, que se levante um grande exército do Senhor, não só aqui em Paranaguá, não só aqui no Paraná, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que os filhos de Deus venham se despertar para o chamado de Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, fortalecidos, sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, meus amados. Em nome de Jesus. Amém.